Oi, pessoal, tudo bem? Então, conforme eu tinha prometido para vocês, né, eu vou apresentar, tentar tirar algumas dúvidas, né, que eu, consegui compilar, né, entre todas as dúvidas que vocês tiveram, algumas são, digamos assim, comum, né? Então, para diminuir essas dúvidas, né, ou para tirar essas dúvidas de vocês, eu resolvi fazer esse vídeo e, de certa forma, deixar disponível, né, para que vocês possam, quando tiverem as dúvidas novamente, uma forma de consulta, né, uma forma de verificação, né, e de tirar realmente essas dúvidas aí. A primeira delas, professor, eu não tenho aqueles documentos, ou eu perdi, ou passou o prazo do WhatsApp lá, aqueles documentos que você conversou conosco na nossa reunião. Aonde que eu posso pegá-los? Aqui, ó, gente, ó. Então eu vou abrir uma abinha, né? Então tá lá, bit.ly barra contábeis.cr, tá? bit.ly barra contábeis.cr, tá? Então, aqui, ó, tem, né, todas as questões, ramos da contabilidade, perfil do profissional, né, o horário, isso aqui era com relação ao primeiro semestre de 2022, agora, lógico, eu vou estar melhorando, evidente, né, para 2022, 2. Cadastre seu currículo, coordenação, períodos, contatos da campo. Ah, professor, qual que é a CPA? Né? Qual que é o contato da central do aluno? Qual que é o contato do NTI? Gente, ó, aqui, ó, contatos Campo Real, tá bom? Tá ali. Tudo você encontra nesse link aí. Coordenação, emprego, estágio, ó, documentos, ensalamento, perfil do. Então, tá tudo aqui as informações. Eu vou clicar aqui em documentos, tá? E aí nós temos lá o PPC do curso, as matrizes e as ementas. Aí tem manual de estágio e TCC. Tem primeiro, passo a passo de estágios obrigatórios. Segundo, é o modelo termo de cooperação. Terceiro, modelo termo de compromisso de estágio curricular. Quarto, a carta de pedido de aceito do professor orientador. Quinto, ficha cadastral. Sexto, modelo carta de estágio. Sétimo, orientações para o relatório de estágio. Tá, então estão aqui os 7 documentos que eu mandei para vocês individualmente enquanto nós tivemos as nossas reuniões, né? Lembram lá no nosso gabinetinho, lá, alguns foram em formato remoto, mas eu mandei para todos vocês esses documentos, tá? Bom, nesse documento aqui, pessoal, passo a passo de estágios obrigatórios, estão todos os passos que vocês deverão fazer para, enfim, fazer o estágio, tá? Então, o estágio, ele somente será possível ser feito desde que você cumpra com essas exigências aqui, tá certo? Então, estágio obrigatório, importante. O aluno precisa estar devidamente rematriculado para sair para campo de estágio. Caso contrário, não será autorizado sair para o estágio, tá? Então, aí, elaboração do termo de cooperação, que é o primeiro documento, né? Então, aqui, né? Cadê aqui? Termo de cooperação, é o primeiro documento que vocês precisam preencher, né? Vocês já preencheram, alguns já preencheram, isso é uma coisa importante que eu gostaria de verificar, tá? Eu achei até, eu tô até um pouquinho preocupado com relação a isso, porque eu não vejo segurança que todos vocês realmente fizeram esse termo de cooperação, tá? Não estou vendo segurança nisso, estou preocupado com relação a isso. Todos já entregaram esse termo de cooperação, esse e-mail aqui, já fizeram essa fase, pessoal? Vejam, vocês somente serão avaliados lá em novembro, caso vocês tenham feito todo esse processo. Tá, gente? Chegou lá, vamos imaginar assim, vai começar as aulas agora, né? Essa documentação já deveriam ter entregue. Quem não entregou ainda, já fica esperto, senão não tem prazo, não tem tempo para que vocês cumpram o horário do estágio obrigatório. É 480 horas, tá? Então, eu passei para vocês lá as datas, né? De 1º de junho a 14 de novembro.
certo? Pode ser um pouquinho depois, desde que você cumpra as 480 horas. Só que esse documento aqui, esse termo de cooperação, já deve ter sido entregue lá nesse e-mail aqui, tá certo? cooperacal@camporeal.edu.br. E aqui estão todos os passos, passo a passo, tá, gente? Tem muitos que têm preguiça de leitura, e isso é irritante, né? Às vezes a pessoa fica perguntando coisas que estão escritas aqui nesse modelo, nessa elaboração do termo de cooperação. Está aqui, leia, está aqui, tá? Então, por favor, gente, quem não fez ainda isso, é obrigatório e é urgente que se faça, tá bom? Então, termo de cooperação, certo? Quem não fez ainda, por favor, manda para mim uma mensagem dizendo, Fábio, semana que vem eu já vou fazer isso aí e eu vou ficar no pé de vocês até que todos tenham entregue isso aqui, tá certo? Bom, depois de feito isso, tem esse aqui, elaboração do termo de compromisso de estágio curricular obrigatório. Vejam, vocês somente farão esse documento aqui depois que esse documento esteja ok, tá? Então, somente farão o termo de compromisso de estágio curricular obrigatório depois que tiverem a ciência e o ok no termo de cooperação. Tá, pessoal? Uma coisa, eu faço essa coisa, terminei essa coisa, faço a outra coisa. Então, primeiro, termo de cooperação, depois o termo de compromisso. Tá bom? Mais uma vez eu vou dizer, isto é obrigatório ser feito, tá bom? Se lá no dia da apresentação do estágio, tá? Você fez todo o teu, vou imaginar, se você fez todo o estágio, entregou todo o material, mas não fez esses documentos aqui, o teu estágio estará invalidado, tá? Você será reprovado por conta disso, tá? Não vamos ter esse desprazer, né, gente? Por favor. Tá? Então, fez aqui a elaboração, fez o termo de cooperação, depois fez o termo de compromisso. Depois que você fez esses dois relatórios, ótimo. Então, agora nós podemos pensar em conversar sobre o nosso estágio obrigatório. Tá? Outra coisa, tá bom, pessoal? Por favor, não se sintam ofendidos, não é uma forma rude de se falar, mas é uma forma que eu preciso que vocês entendam. Façam esses documentos aqui. Tendo dúvidas, entre em contato comigo. Quem não fez ainda, faça o mais rápido possível. Quem já fez, ótimo. Vamos seguir o trabalho. Tá bom? Ok? Bom, depois que vocês fizeram esses aqui, o terceiro, o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Quer dizer, o segundo e o terceiro, que são preenchimento do documento e tal, mais uma parte burocrática, né? Carta de pedido de aceite do professor coordenador, professor orientador. Essa carta é obrigatório, pessoal, porque o professor que estará orientando vocês, ele terá um compromisso de orientação com vocês, tá bom? Então, é obrigatório ser feita essa carta, é obrigatório que o professor entregue, que o professor assine, que você tenha, deve ser feito em duas vias, né? Uma via vai ficar com você, outra via com o professor, porque é uma garantia sua também, tá bom? Vai que amanhã ou depois Opa, bachareladão. É bacharelado, né? Vai que amanhã ou depois, né, o professor resolve, sei lá, dizer que não, capaz, não era para ser feito isso, não, eu não fui notificado. Não, você foi sim, está aqui, ó. Você foi notificado sim, ó. Está aqui a carta de aceite, tá bom? Então, é importante, é uma segurança de vocês também, tá legal? Então, esse é um documento importante. Aí, a ficha cadastral também, façam em duas vias, tá, pessoal? Mandem. Essa ficha cadastral, vocês vão mandar para mim, tá? Vão mandar para mim essa ficha cadastral, ó. Nome do aluno, número do RA, quem que é o professor orientador, o título do trabalho. Então, já mandem isso aqui para mim, já nos próximos dias aí, tá bom? Pode mandar pelo WhatsApp mesmo, aqui não vai precisar ter assinatura, deixa eu ver. Não, aqui não precisa ter assinatura. Mandem direto para mim, tá bom? Que daí eu já consigo me organizar. Mas é importante que seja feito esse documento também, tá? Que é a ficha cadastral do estágio.
ok? Aí, carta de estágio, né? Modelo da carta de estágio. Quem preenche essa carta de estágio? Você. Então, data, dia, mês e ano, né? Nome completo da pessoa que você mandará a carta. Veja, essa aqui é a pessoa responsável pela empresa, tá? Ou a pessoa que estará sendo responsável pelo teu estágio, tá bom? Então, professor, eu faço lá na Unicentro, como é que é? Bom, então, tá, nesse caso específico, quem estará assinando essa carta será endereçada à pessoa que estará te orientando no estágio. Ah, é o professor fulano de tal. Não é o reitor que vai assinar, é o professor fulano de tal. Ele vai assinar como sendo o responsável lá na empresa, lá na Unicentro, do teu estágio, tá bom? Então, né, o nome de vocês, ok? Blá, 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 blá. A proposta do estágio consiste em trabalhar e apresentar o tema. Para todos aqueles que nós conversamos, para a grande maioria, 95% das pessoas que nós conversamos naquelas reuniões em separado, eu passei, né, a título de sugestão, tá? Não é que seria obrigatório, tá, pessoal? Eu sugeri os temas. Esse tema aqui, o que você acha? O que você acha desse tema? Para todos que a gente conversou, beleza, vamos fazer isso aí, né? Alguns tiveram algumas mudanças e tal, mas agora eu passei uma sugestão. Se você não aceitou essa sugestão, beleza, então agora você senta com o seu orientador e conversa com ele, professor, do que nós podemos trabalhar no estágio, tá? Qual que vai ser o meu título de trabalho, ok? Mas isso é uma coisa que você vai decidir junto com o seu orientador. Eu apenas fiz uma sugestão para vocês. Querem segui-las? Ótimo, beleza? Vamos seguir esse tema, né? Principalmente para os 21 ali que eu estou orientando. Vamos seguir esse tema, beleza. Ou não, professor, puxa, será que dá para mudar e tal? Não tem problema, dá para mudar, desde que a gente converse bem certinho, né? Porque você tenha todos os fundamentos aí para conseguir fazer um bom estágio. Ok? Beleza? Muito bem. E essa carta aqui, professor, como é que é? Quem que vai ficar? Faça em 2 vias. Uma fica com você, tá bom? E outra fica com a pessoa lá na empresa onde você vai estar fazendo o estágio. Ok? Beleza? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Sim. Agora lá, orientações para o relatório de estágio. Então, gente, seguinte. TCC e estágio são 2 coisas que, apesar do nome ser diferentes, remete-se ao mesmo trabalho, tá? Você vai fazer o seu estágio, você vai fazer um relatório de estágio. O TCC compreende essas 2 coisas. Trabalho de conclusão de curso. É o relatório de estágio e o estágio que você vai fazer. Ok? Muito bem. Vamos ver ali quais são as orientações. Você vai estar se formando em bachareladão em ciências contábeis. Você não vai ser só bacharel, né? Você não vai, você vai ser bachareladão, né? Ou bachareladona em ciências contábeis. Então, observações para a redação do relatório de estágio. Relatórios de estágio são documentos formais, preste atenção nesse detalhe, documento formal, ou seja, é um documento em que você está formalizando entre você, acadêmico, entre a empresa que está concedendo o estágio a você e entre a instituição de ensino no campo real. Então, é um documento formal. Cuidado com a linguagem que vocês utilizarão, tá? Tem que ser uma linguagem formal, específica, para relatório de estágio, tá? Preste atenção. Nos quais se descrevem fatos resultantes de pesquisa e se relata a execução de experiências ou de serviços. O relatório deve obedecer às informações presentes neste documento aqui, né? Principalmente em relação à estrutura e forma de apresentação, considerando também as normas da ABNT. Acho que foi aí um tempinho atrás, eu mandei para vocês as normas da ABNT, tá? Mandei, inclusive, um site, tudo certinho, tá? Lá no grupo no grupo da sala, do 8º período. Acho que exatamente, foi. Se não foi, eu mando ali de volta, tá? Deixa eu dar uma olhada. Não, foi sim, foi para as normas, foi para vocês lá. Caso contrário, eu mando de volta ali. Depois, só terminando esse vídeo aqui, eu mando ali de volta.
Bom, quais são os itens que compõem esse relatório de estágio? Capa, contracapa, instrumento de apresentação, o sumário, índice o sumário, mesma coisa, né? Introdução, apresentação da empresa, órgão, programa das atividades, atividades desenvolvidas, né? E aí vocês terão lá os itens 4.1, 4.2, 4.3, enfim. E comentários e conclusão. Ó, então, esses aqui são os itens obrigatórios que devem ter o teu trabalho, tá? São os itens obrigatórios. Bom, aí na sequência, eu coloquei aqui, ó, o exemplo de capa. Então, esse aqui é o exemplo de capa. E esse aqui é o exemplo da contracapa. Ou seja, esse aqui é a folha 1, né? Do teu trabalho. Tem lá a folha 1. A primeira folha, qual que é? A capa. Beleza. A segunda folha, qual que é? Essa aqui, tá? Segunda folha. Aí nós temos lá, o que mais? Instrumento de apresentação, né? Instrumento de apresentação é a terceira folha, ok? Terceira folha, instrumento de apresentação, parará. Aí tem... pulou uma linha aqui, pulou uma página aqui, por isso que eu fiquei preocupado. Aí na sequência, ó, vem item introdução. Então, o que é a introdução? Introdução é o início do seu trabalho. Descrever o local do estágio, o público atendido, os serviços oferecidos ou produtos vendidos, tá? Os tipos de materiais que compõem o acervo. Vejam, esses itens, esse item específico aqui, ó, não é um item obrigatório, porque nem toda empresa vai ter, tá? Nem toda empresa vai ter, então não é obrigatório. A organização e disposição do espaço físico. É um prédio composto de 2 andares, por exemplo. Tá? Também não há necessidade de você colocar... Nossa, deixa eu ver. Não há necessidade de você colocar lá assim, é um prédio compreendido de 5 andares, cada andar com 50 salas. Não é relevante essa informação. Concorda comigo? Desde que você apenas coloque lá, é um prédio composto, né, com vários setores. Né? Assim, aqui na introdução, inclusive, se pode colocar até uma foto da empresa onde você vai estar fazendo estágio. Né? Descreve ali, basicamente, o local onde você vai estar fazendo e uma foto da empresa. Mas pode colocar a foto no estágio? Deve colocar. Deve colocar. Tá? Quanto mais subsídios a pessoa que está lendo este relatório tiver para entender o seu trabalho, melhor. Tá? A apresentação da empresa ou órgão onde você está fazendo o estágio. Discorrer sobre a história da empresa. Claro, pessoal, que vocês não vão gastar 5, 6 páginas com isso. Uma página só para descrever o histórico dela, os pontos principais, tá, da história dela. Você está fazendo lá no Unicentro. Imagina a história que tem a Unicentro, né? A história antes da Unicentro, o que era? Era a Fafig. Então, só de você escrever sobre a história da Unicentro já dá um livro. Tá? Então, não precisa, seja sucinto, nesse caso aqui. Número de funcionários servidores também não é uma informação obrigatória. Se você tiver essa informação, tudo bem. Se você não tiver essa informação, também tudo bem. Tá? Regime jurídico da empresa. Tá? O que é esse regime? É microempresa? É empresa... lucro presumido, é simples acional, é lucro real, é uma instituição não governamental, o que é? Tá? A localização dela, o endereço, os objetivos dessa empresa ou do órgão, o que é os objetivos, o que ela faz, né? As atividades da empresa, as perspectivas futuras da empresa, né? Então, quando você for fazer o teu trabalho, quando você estiver falando sobre a empresa, em algum momento você vai ter que conversar com o proprietário ou com alguém que tem um pouquinho mais de, digamos assim, poder de decisão dentro da empresa, tá? Políticas públicas e sociais da empresa, o que é isso? Se a empresa faz alguma doação de alguma coisa, por exemplo, por mês, a empresa destina 1% do seu faturamento para, sei lá, os SOS, né? 1% do seu faturamento ou do seu lucro é destinado a tal obra social ou caridade, enfim. Tá?
Nos últimos parágrafos, o estagiário deverá apresentar de forma mais detalhada o setor e o departamento onde desenvolveu o seu programa de estágio. Então, você escreveu sobre a empresa, e agora, no último parágrafo, você vai descrever, nos últimos parágrafos, você vai descrever o setor onde você trabalha. Quantas pessoas são, que tipo de sistema vocês utilizam, né? Qual é a atividade que esse setor desempenha, qual é a função desse setor dentro da empresa, tá? A importância desse setor dentro da empresa, tá? Então, você gasta um pouquinho de tempo aqui. Mas veja, por que isso? Veja, você tem que ter o olhar de quem está fazendo a leitura do teu trabalho. Tá bom, pessoal? Tem que ter o olhar, o que o leitor quer saber da empresa. Tá certo? Você não precisa dizer, é pintada com a parede, tem pintura de cor cinza e depois. Isso não é uma informação relevante. Mas você dizer que dentro do setor onde você trabalha ou está fazendo estágio, tem 5 funcionários que utilizam um sistema tal, que fazem tal coisa, né? Isso é uma informação relevante. Tá ok? Programação das atividades. O que é isso? É aquele gráfico de Gantt, tá? Que eu mandei para. Esse eu lembro que eu mandei certinho, lá no grupo do WhatsApp. O que é um gráfico de Gantt? Eu mandei 2 links para vocês, tá? Explicando o que é o gráfico de Gantt. Tá bom? Detalhe, pessoal. Muitos de vocês, que eu percebi, não pesquisaram previamente e vieram diretamente questionar para mim, né? Vieram perguntar. Lógico, tudo bem, evidente que eu vou responder, mas é interessante que você se habitue já a pesquisar na internet. O que é um gráfico de Gantt? Para que se utiliza um gráfico de Gantt? Vai lá no Google, pode ir lá no Google e você vai encontrar as respostas para isso. Tá bom? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando vocês estiverem atuando o seu trabalho lá no dia a dia, não vai ter o professor Fábio, não vai ter o professor Ricardo, não vai ter o professor Diogo, né? O professor Marco, não vai ter nenhum desses professores para ficar ali do teu lado dizendo, ó, o gráfico de Gantt serve para isso. Não, você vai ter que procurar, você vai ter que pesquisar. Então se habitue com isso agora, tá bom? Aí, item 4, atividades desenvolvidas. Todas as atividades desenvolvidas no estágio deverão ser redigidas em forma de texto e para melhor organização das informações. Pode subdividir o texto em subseções, blá, 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 blá. Tá. Bom, nessas atividades desenvolvidas, pessoal, o que vocês escreverão? Vamos imaginar que você está falando sobre, o teu tema é sobre e-social, tá? Tema sobre e-social. O que você vai escrever nessa atividade desenvolvida? Você vai ter que pesquisar sobre o e-social na internet, tá? E-social, digamos assim, não tem um livro ainda escrito, tá? Não tem um livro escrito que você possa comprar na livraria, tá? Existem e-books, mas é diferente, né? Existem sites, o próprio site do governo federal é bem rico de informações, mas vocês vão ter que pesquisar isso. Se você estiver falando sobre se o seu trabalho for sobre o e-social, tá? Então você vai explicar o que é o e-social no primeiro momento. Por que o e-social veio neste momento, hoje, atualmente? Por que o e-social é fundamental no trabalho? Quais foram os principais problemas que houveram com a implantação do e-social no Brasil? E quais foram os problemas que você encontrou na empresa na implantação do e-social? Tá? Então, lógico, mais uma coisa aí. Existem algumas atividades, alguns passos aqui que você vai ter que conversar diretamente com o teu coordenador de estágio aí dentro da empresa. Tá? Escuta, fulano, tal, como é que foi a implantação do e-social aqui na empresa? Deu muito trabalho? Não deu? Deu muita dor de cabeça? Quais foram os pontos principais? E você vai ter que redigir isso aí. Tá legal? Como era o Brasil antes do e-social? Como é o Brasil agora? Entende? Então, essas coisas é importante que você coloque no teu estágio. Muito importante. Eu estou falando sobre o meu trabalho sobre nota fiscal, professor.
Nota fiscal eletrônica, a importância da nota fiscal eletrônica nas empresas. Veja, pessoal, você pode, nesse tema, você pode falar assim, ó, como era o Brasil antes da nota fiscal eletrônica, como era feita a nota fiscal. Ah, era no formato manual, beleza, tranquilo. Quais eram as principais dificuldades que existiam? Ó, vou dizer uma aqui. Você precisava fazer em 3 vias. Geralmente a qualidade nos blocos de notas fiscais era horrível, tá? E aí um carbono praticamente não passava para outro carbono, né? Então você escrevia, você tinha que escrever muito forte e tal, para poder passar de uma página para outra, tá? Então essa era uma dificuldade. E aí a via da contabilidade praticamente era uma das era antepenúltima, não, penúltima, a via da contabilidade. E geralmente essa via ia apagada lá para a contabilidade. Quais eram as dificuldades que a contabilidade tinha nessa época? Oh, mas aí você já consegue até mesmo saber, né? Quando chega um documento que está gasto na tua frente, você não consegue enxergar se é um 6 ou se é um 8. Essa já é uma dificuldade. Opa, então, peraí. A dificuldade que tinha era que as vias da contabilidade geralmente vinham apagadas e as informações muitas vezes eram erradas. Tá? Vejam, em poucas palavras aqui a gente resumiu um problema que tinha. Aí, qual foi o porquê do surgimento da nota fiscal eletrônica? O porquê do surgimento? Ah, mas Fábio, onde que eu encontro essas informações? O Google vai te ajudar. Google vai ajudar, tá? O Google tem páginas ali que descrevem detalhadamente cada função, muitas vezes, até mesmo aí dessa questão da nota fiscal, tá? Agora, tomem cuidado os locais onde vocês farão a pesquisa. Tomem bastante cuidado. Ah, Fábio, eu pesquisei lá no Wikipédia. Tá beleza? Nem sempre. O Wikipédia não é 100% fiel, tá? Prestem atenção onde vocês estarão pesquisando. Às vezes, alguns sites não contêm a informação completa ou não contêm a informação correta, tá? Preste atenção nisso aí. Outro detalhe importante, cuidado com o plágio. Cuidado. Preste atenção. Ah, o que é plágio, Fábio? É você ir lá na internet e copiar o texto. Imagina que esse aqui é um parágrafo, né? Você simplesmente copiar esse parágrafo e colar no teu trabalho. Isso caracterizou um plágio, tá? Tomem cuidado com relação a isso, porque os professores na banca, no momento em que, ali, um mês antes, 15 dias antes da sua banca, os professores já estarão com o seu trabalho. Tá legal? Eles estando com o seu trabalho, uma das primeiras atividades é verificar se há plágio no seu trabalho. Se houver plágio, o teu trabalho já é desclassificado. Tá, pessoal? Preste atenção com relação a isso aí, tá bom? Cuidado com relação a isso aí. Bom, ali, daí depois, aqui nas atividades, nas atividades aqui fugiu aqui, das atividades desenvolvidas. Ah, estou falando lá sobre a nota fiscal eletrônica, né? Voltando aqui no nosso exemplo. Então, como era o Brasil antes da nota fiscal eletrônica? Por que da implantação da nota fiscal eletrônica? Como foi a implantação no Brasil? Como foi a implantação na minha empresa? Quais foram os problemas? Quais foram os benefícios da implantação da nota fiscal? Tá? Então, aí já dá um amplo material de pesquisa para você. Tá certo? Aí já dá um amplo material de pesquisa. Muito bem. Mas qual é o nosso tema? É a importância da nota fiscal eletrônica na empresa tal. Tá? Esse é o exemplo que nós temos. Agora nós precisamos descrever sobre a nota fiscal eletrônica na empresa onde vocês atuam, onde vocês fizeram o estágio. Ah, quando é emitida a nota fiscal eletrônica na empresa, gera um arquivo XML e esse arquivo XML nós enviamos automaticamente para o escritório de contabilidade, ok? Então, assim, a grosso modo, vocês estarão apresentando o tema de vocês conforme aquilo que está ocorrendo na empresa onde vocês estão atuando, onde vocês estão trabalhando. Tá certo? Bom, o que mais?
Objetivos, metas a serem atingidas. Discorrer sobre os objetivos iniciais do estágio e ser os mesmos, e se os mesmos foram atingidos. Tá? Ou seja, qual que era o seu objetivo? Estudar sobre a implantação da nota fiscal eletrônica na empresa X. Quais foram os impactos, impactos positivos, quais foram os impactos negativos, tá? E quais foram as metas. Bom, na verdade, a única meta que eu tinha a respeito desse trabalho era uma pesquisa. Foi atingida a pesquisa? Foi, beleza, ótimo, mas você vai precisar escrever aqui. Tá bom, pessoal? Por isso que você tem que ter uma conversa, sempre uma conversa bem no fio do bigode, no olho a olho, né? Com o seu orientador. Tá bom? Com o seu orientador de estágio. Ó, Fábio, você é meu orientador, ó, tá aqui, essa parte eu vou colocar no meu item 4. Eu vou fazer uma leitura dessa parte e vou verificar se ela cabe no teu item 4. Tá? E aí, em cima disso, eu vou orientar você, ó, dá para melhorar sobre mais esse assunto aqui, dá para discorrer mais sobre isso aqui, dá para você falar mais sobre isso aqui, dá para você pesquisar mais sobre isso aqui, entendeu? Suporte teórico para a solução de problemas nada mais é do que a tua bibliografia, né, ou o local onde vocês fizeram a pesquisa. Uma sugestão que eu dou é o seguinte: você pesquisou lá na internet sobre determinado assunto e achou legal, vai usar esse assunto no teu trabalho, já copia aqui o link. Ah, não, eu vou usar esse aqui porque eu achei interessante lá. Já dá o Ctrl+C, já coloca no teu controle ali de bibliografias para que você possa também, na sequência, colocar no teu trabalho. Tá, pessoal? Aqui nesse suporte teórico. Tá certo? Isso é importante. Tá? A bibliografia e locais utilizados para pesquisa geralmente não dá menos que 10. Não dá menos que 10. Tá? Se você está falando sobre nota fiscal eletrônica, está falando sobre o e-social, está falando sobre contabilidade na empresa, né? Está falando sobre o uso da tecnologia da informação na contabilidade, tá? Então você está tendo vários pontos de pesquisa. Então é importante que você anote todos esses pontos aí, tá? Aí, comentários e conclusão, né? Então, o aluno deverá emitir sua opinião sobre a importância do estágio para a sua formação, relatando experiências importantes e dificuldades encontradas na realização do estágio. Ao finalizar, é importante tecer comentários apresentando sugestões se julgar necessárias. Destaque pontos positivos e negativos observados durante as atividades de estágio e avalie o aproveitamento do estágio, destacando experiências e conhecimentos da vida acadêmica que auxiliaram no desempenho das atividades de estágio. Então, esse aí, item 7 que está bem explicadinho, né? Você vai dizer o teu estágio, sobre o teu estágio. Vai dizer como é que foi. Não gostei porque aconteceu, não gostei porque o Fábio não me respondia, blá, blá. Tá? Com certeza não vai acontecer isso, né? Tá? Item 8, né? São os anexos. Caso tenha fotos ou documentos que possam ser divulgados, olha, preste atenção nisso aí. Se você for divulgar algum documento relacionado à empresa, peça autorização. Não vai simplesmente pegar lá o balanço da empresa e colocar no teu trabalho, tá? Não faça isso sem que você tenha a autorização do dono da empresa. Não faça uma burrada dessa aí, tá? Ok? Tá? Anexar as avaliações do supervisor conforme o modelo disponibilizado pela coordenação do estágio. Então, aí você vai ter também aqui. Opa, fechar aqui. O de acordo, né? Aqui, ó. De acordo. Estagiário, supervisor de estágio, orientador de estágio, coordenador do curso. Orientações para apresentação gráfica do estágio, tá? Aqui está as orientações, como é que tem que ser, as margens do parágrafo. Pessoal, gente, não utilizem papel timbrado da Campo Real, porque o trabalho não é da Campo Real, o trabalho é de vocês, o estágio de vocês. Então, não tem papel timbrado para isso, tá? Papel, tamanho A4, margem superior, inferior, esquerda, direita, parágrafo, espaço entre as linhas, tamanho da fonte, ó,
não fujam disso aqui, pelo amor de Deus. Não fujam disso aqui. Façam isso aqui. Como tem que ser. É regra, a regra é para ser seguida. Tá? Normas recomendadas para a padronização e normalização do relatório. Está aqui, ó. NBR 14724 de 2005, tá? Sobre a apresentação do trabalho acadêmico. 2003, numeração progressiva das sessões do documento. Ó, tá tudo aqui a BNT, tá, gente? Preste atenção com relação a isso. Leiam. Procedimentos da entrega do relatório, tá? Então, vejam, vocês vão entregar esse relatório no máximo, ali na última semana do mês de outubro. Última semana do mês de outubro. Ah, nós estamos em julho. Ih, passa rápido. É, passa rápido. Você viu que dia que é hoje? Hoje é dia 18, ó. 18 de julho. Tá? Então, agosto, setembro, outubro. 90 dias. Dá um pouquinho mais de 100 dias aí. Tá? 28, que seja 28 de outubro. 100 dias. 100 dias para vocês fazerem isso. Não ouviu? 100 dias. 100. Preste atenção, gente. Não dá mais para fugir. Não entregou, não tem postergar. Não dá para entregar o ano que vem. Tem que entregar nesse ano. Se você for entregar o ano que vem, você reprovou. E aí vai ser entregue só numa banca extraordinária, um processo extraordinário, enfim. Tá? Passou o teu prazo de entrega, não tem segunda chamada para isso aqui. Tá? Ok? Bom. Apresentação, banca de avaliação. O aluno deverá apresentar seu trabalho final após a correção do professor orientador a uma banca avaliadora composta no mínimo 2 e no máximo 3 professores. Eu serei um deles, obrigatoriamente, né? O outro vai ser o teu professor orientador e o outro vai ser um convidado, certo? Geralmente a gente convida o professor Edson, a professora Patrícia, né? Geralmente eles que vão participar da banca de vocês, tá? Mentira, não vão infartar aí, brincadeira. Ou geralmente é outro professor do colegiado e tal, ou no máximo a Malu ali de administração, outro professor de administração, enfim. Mas sempre terá um professor convidado, tá? A apresentação deverá seguir o seguinte cronograma. Meu Deus do céu. Tem alunos que não escreveram nada do trabalho ainda e já querem saber como é que vão apresentar o trabalho. É sério, tem gente me mandando mensagem por causa disso. Ah, como é que eu vou fazer a apresentação do trabalho? Você já fez o trabalho? Não, então você tem que fazer o trabalho primeiro. E aqui no item 7, ó, no sétimo documento, orientações para relatório de estágio, está aqui, ó. Está aqui, apresentação para a banca de avaliação. 15 minutos de apresentação de estágio, 5 minutos de debate. Tá, pessoal? Aí tem gente que pergunta para mim, quanto tempo é para apresentação? Está escrito aqui. Está escrito. Pesquise, leia, preste atenção no tio Fábio. Tá? Aí, instrumento de avaliação para o estagiário, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu e os demais professores da banca, né? A gente vai, cada um de vocês vai ter um relatório desse, bem certinho, tudo. Tá? Mas, enfim, para lá é só anexo e documento utilizado para nós mesmos aqui. Pessoal, vocês precisam ler, vocês precisam pesquisar, tá? Não adianta simplesmente pegar o WhatsApp, vou perguntar para o Fábio. Não é assim. Tá? O Fábio não é eterno. O Fábio não vai viver até os 100 anos. Tá? Muito pelo contrário. O Fábio não vai ficar eternamente respondendo as coisas para vocês, gente. Tá? Por favor, gente. Eu quero que vocês leiam, que vocês também saibam pesquisar as coisas. Isso é importante na vida de vocês. O contador, ele precisa pesquisar, ele tem que se, assim, colocar na cabeça que o local dele é pesquisa. Também. Tá bom? Bom, professor orientador de estágio de vocês, se ele assinou aquela carta, ele tem o compromisso de ajudá-los nesse trabalho, orientá-los nesse trabalho. Orientá-los é a palavra correta. Orientá-los nesse trabalho. Mas ele não vai fazer o trabalho para vocês.
Ele vai orientar. Tá certo? Segundo, todas as informações do estágio, TCC, tá tudo aqui. Um sétimo documento, no primeiro e no segundo lá. Tá? Terceiro, vamos trabalhar. Vamos arregaçar as manguinhas, vamos trabalhar. Como é que eu começo a trabalhar, professor? Começa lendo. Leia. Ah, o meu assunto é sobre o e-social? Filho, vai estudar sobre o e-social. Você, lembra, vocês não estão tendo aula presencialmente. Agora é o projeto de TCC que vocês devem fazer. Então, vamos trabalhar para isso. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, tá? Não tem problema. Podem vir conversar comigo. Entretanto, saibam que nesse segundo semestre de 2022, nós teremos avaliação do Ministério da Educação na Campo Real, especificamente do curso de Ciências Contábeis. Tá? Então, virá um MEC para validar o curso de Ciências Contábeis. E isso influencia muito, muito no diploma que vocês receberão. Tá? Então, eu vou dar meu máximo para que tudo dentro do curso de Ciências Contábeis esteja redondinho, para quando chegar a avaliação do MEC, ele chegue, ele verifique, está tudo certo, está tudo validado, nota, sei lá, 4, 5, porque eu sei que isso vai influenciar no diploma de vocês. Então, esse semestre será um semestre bastante complicado para mim, tá bom? Segundo, claro, apesar disso, né, nós temos aí, eu tenho a obrigação de ajudá-los. Evidente que eu vou ajudá-los com relação ao estágio. Claro que sim, mas não vai ser no tempo de vocês. Então não adianta querer mandar mensagem para mim meio-dia e eu responder para vocês meio-dia e 10. Vai ser conforme o meu tempo. Tá, gente? Ok? Terceiro, eu não sei qual é o meu horário ainda ali na Campo nesse segundo semestre de 2022. Mas assim que eu tiver o horário, eu passarei a vocês. Ó, pessoal, tal horário, vou estar tirando dúvidas sobre o TCC, sobre o estágio. Vocês vão saber disso com antecedência, tá, gente? Mas eu preciso que vocês trabalhem. Preciso que vocês leiam, tá? Quem não é meu orientando, eu preciso que vocês aí conversem com os seus professores, que são os orientadores. Tá bom? Mais uma vez, nenhum orientador vai escrever o trabalho para vocês. Quem fará o trabalho é vocês. Tá? As apresentações do estágio serão lá no mês de novembro. Ok? Serão lá no mês de novembro. Mas o trabalho vocês deverão começar agora. Quem não começou já deveria ter começado. Ok? Bom, fico à disposição de todos. Caso tenha alguma dúvida com relação aí ao estágio, com relação às... uma coisa que eu quero também puxar um pouquinho a orelha é com relação às horas complementares e sociais. Preste atenção, tem muita gente faltando 100 horas aí. Pô, e aí depois vem perguntar para mim, professor, tem algum cursinho que posso me indicar, gente? Que é isso? Vamos prestar atenção com relação a isso aí. Horas sociais e horas complementares. Tá? Vamos prestar atenção. A instituição, a Campo, assim, semestralmente, a quantidade de projetos que eles têm com relação à área social, e principalmente com relação à área social, é enorme. Semana passada, semana retrasada, mandei um para você, um que era especificamente para formandos, 20 horas sociais, se eu não me engano, que era para entrega de ração, né? Você acha que alguém veio perguntar para mim? Ninguém veio perguntar para mim. Então, daí como é que fazemos? Né? Então, a faca está aqui, o queijo está aqui. Basta que você pegue sua mãozinha, pegue na faca, corte o queijo. Tá? Ah, mas ainda está faltando horas. Corre atrás, meu amigo. Corre atrás. Nós teremos as atividades agora nesse segundo semestre de 2022, mas não é 100 horas. Não tem nem como. Ah, mas a culpa é da pandemia. É nada. Meu.
tem culpa da pandemia. Tá? Não vamos usar muleta aí, tá, gente? Por favor, a gente já é grandinho para ficar usando esse tipo de coisa. Tá certo? Ok? Então, por favor, comecem a trabalhar no relatório de estágio de vocês, preste atenção com relação a isso. É um trabalho importante, é um trabalho necessário, é um trabalho obrigatório. As horas sociais e complementares também são obrigatórias, tá? Se vocês não fizerem, vocês não se formam, vocês não graduam. Ok? E eu não quero ter o desprazer de chegar lá no final do mês de novembro e dizer, ó, filho, infelizmente você não vai poder se formar. Você não cumpriu com tal coisa. Tá bom? Vamos lá? Eu vou puxar a orelha de vocês, sim, toda semana. Com certeza. Puxarei a orelha porque eu quero que todos vocês consigam o sucesso. Eu quero que todos vocês consigam o sucesso. Tá? Mas vocês precisarão fazer a parte de vocês também. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo. Vocês sabem o WhatsApp, sabem meu e-mail, sabem o telefone, sabem onde eu estou. Podem entrar em contato comigo sem problema algum. Tá joia? Qualquer coisa, tamo aí. Até mais, então. Tchauzinho.